Caim era o filho primogênito de Adão e Eva, o primeiro homem e mulher criados por Deus. Infelizmente, Caim é mais conhecido por cometer o primeiro assassinato na Bíblia. À medida que a narrativa se desenrola, surge uma pergunta das sombras após os infames incidentes onde Caim, num acesso de ciúme, é exilado para a terra de Nod. O nome Nod significa vagando em hebraico. A terra de Nod não é descrita em detalhes, mas seu nome simboliza o destino de Caim como um vagabundo e um pária. Lá, a Bíblia menciona: Caim fez amor com sua esposa e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Gênesis, capítulo 4, verso 17. A pergunta persistente que confundiu muitos é: quem era sua esposa? De onde ela veio? Quando lemos sobre os primeiros capítulos de Gênesis, somos apresentados a Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o trágico ato de assassinato de Caim, a Escritura nos diz que ele se mudou para a terra de Nod e teve descendentes. Isso nos leva a perguntar: de onde veio sua esposa? A Bíblia fornece algumas pistas que podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Uma coisa que sabemos com certeza é que Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Bíblia diz: depois que Sete nasceu, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis, capítulo 5, verso 4. Este versículo implica que, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram muitos outros descendentes. Se esse é o caso, então é lógico assumir que Caim se casou com uma de suas irmãs ou uma parente próxima, mas não é errado casar com um parente? Hoje, casar-se com um parente próximo é mal visto, principalmente devido às potenciais complicações genéticas. No entanto, as coisas eram diferentes nos primeiros dias da humanidade. Caim casou-se com sua irmã ou outra parente próxima, e Gênesis capítulo 5, verso 4 especificamente, afirma que Adão teve filhos e filhas. O casamento de parentes próximos não era proibido naquela época, nem era geneticamente arriscado. Foi somente muito mais tarde, no livro de Levítico, que Deus estabeleceu leis proibindo casamentos interfamiliares próximos. Foi quando Deus deu ao povo a lei de Moisés que ele estabeleceu leis proibindo um homem de casar com sua irmã ou sobrinha. Nenhum de vocês se aproximará de alguém que seja próximo de parentesco para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 18, verso 6. Naquela época, Deus proibiu o casamento entre os seguintes: mãe, pai, irmã, irmão, meio-irmão, esposa do irmão, tia, tio, madrasta, neta, nora e genro. Antes dessa época não era proibido. Levítico capítulo 18, versos 7 a 17. Deus proibiu o casamento interracial no tempo de Moisés para proteger o aumento da chance de um descendente deformado resultante de tal união. Além disso, a futura saúde da nação de Israel foi assegurada por este mandamento. Além disso, o mandamento contra esse tipo de prática fortaleceu a estrutura da unidade familiar. Não é especificado o tempo. É importante notar que a Bíblia não fornece nenhuma informação sobre quando Caim matou Abel ou a idade em que esse assassinato ocorreu. A Escritura simplesmente afirma que aconteceu no fim dos dias. Não é necessário supor que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época. Se cada um deles tinha mais de 50 anos, então poderia haver um número significativo de pessoas vivendo naquela época. Isso é apoiado pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos mais filhos e filhas além de Caim e Abel. Gênesis capítulo 5, versos 3 a 4. Quando Adão viveu 130 anos, ele se tornou pai de um filho à sua própria imagem, segundo sua imagem, e o chamou de Sete. Depois que se tornou pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. A Bíblia afirma que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, e ele viveu por mais 800 anos. Deus prometeu multiplicar grandemente a concepção de Eva. Gênesis capítulo 3, verso 16. Para a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente sua dor no parto.
Em dor, você dará à luz filhos. No entanto, seu desejo e anseio será pelo seu marido, e ele governará com autoridade sobre você e será responsável por você. Segundo a tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Isso significa que havia muitas pessoas vivendo no tempo de Caim e Abel. Estima-se que aproximadamente 32 mil pessoas... Lameque teve outros filhos e filhas. Com esses fatos em mente, não haveria problema em encontrar uma esposa para Caim. Antes de seu banimento, Caim poderia ter tido muitas mulheres de quem escolher uma esposa. Cristãos que podem ter preocupações com essa resposta devem considerar que, segundo a Bíblia, os netos de Noé não tiveram escolha, senão casar com seus irmãos ou primos de primeiro grau, pois não havia outras pessoas por perto naquela época. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, Gênesis, capítulo 7, verso 7. Vale também a pena notar que Abraão casou com sua meia-irmã. Gênesis, capítulo 20, versos 2 e 12. Isaac, por outro lado, casou com Rebeca, filha de seu primo Betuel. Gênesis, capítulo 24, versos 15 e 67. E Jacó, que era primo de Leia e Raquel, casou com ambas. Portanto, é evidente que a Bíblia não proibia o casamento de parentes próximos até o tempo de Moisés. Gênesis, capítulo 20, verso 12. Além disso, ela realmente é minha meia-irmã. Ela é filha do meu pai, Terá, mas não da minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Enquanto Moisés, pai, Anrão, casou com sua tia, Joquebede. Êxodo capítulo 6, verso 20. Anrão casou com a irmã de seu pai, Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés, e Anrão viveu 137 anos. Baseado nas informações fornecidas na Bíblia, não está claro quem Caim casou. No entanto, podemos fazer um palpite educado de que ele provavelmente se casou com uma de suas parentes próximas. Dado que Adão e Eva tiveram muitos filhos, é mais provável que Caim tenha se casado com uma de suas parentes próximas. De acordo com Gênesis capítulo 4, verso 14, Caim temia por sua vida após matar Abel, o que implica que já existiam outros descendentes de Adão e Eva vivendo no mundo. O fato de Adão e Eva terem tido muitos outros filhos antes de Caim tomar uma esposa é mencionado em Gênesis, capítulo 5, verso 4. É altamente provável que não apenas filhos, mas também netos de Adão e Eva estivessem vivendo na época da morte de Abel. Humanidade pré-adâmica. Há aqueles que sugerem que a esposa de Caim pertencia a um grupo de humanos pré-adâmicos que existiam antes de Adão e Eva. No entanto, essa hipótese levanta mais perguntas do que respostas. A Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém dessa raça pré-existente contradiz isso. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou, isto é, criou o corpo de homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, completo em corpo e espírito. Gênesis capítulo 2, versos 18 e 19, continua: Agora o Senhor Deus disse: Não é bom, benéfico, que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudante, alguém que o equilibre, uma contraparte que seja adequada e complementar para ele. Então o Senhor Deus formou do chão cada animal do campo e cada ave do céu, e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. E o que o homem chamou a cada criatura vivente, esse foi o seu nome. Além disso, sua esposa Eva recebeu seu nome porque ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3, verso 20 diz: O homem chamou sua esposa de Eva, fonte de vida, doadora de vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. Esses dois fatos descartam a ideia de alguma raça pré-adâmica da qual Caim escolheu uma esposa. Outros filhos. Alguns estudiosos da Bíblia propõem que a existência de outros humanos, fora de Caim e Abel,
pode ser explicada sugerindo que Caim e Abel não foram necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eles argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e que a Bíblia está simplesmente enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona outros filhos de Adão e Eva antes de Caim e Abel. É possível que outros filhos tenham existido antes de Caim e Abel, mas tal afirmação carece de apoio nas Escrituras e não pode ser completamente verificada. Se toda a humanidade descendeu de Adão e Eva e seus dois primeiros filhos foram Caim e Abel, então como explicamos a existência da esposa de Caim? O que aconteceu com a família de Caim? E Caim conheceu sua esposa e ele construiu uma cidade. Aqui podemos ver o início da indústria e da urbanização, centrado no homem desde o início. A cidade foi nomeada após o nome de seu filho, não centrada em Deus. A queda da raça humana continuou e até aumentou nas gerações seguintes a Caim. Gênesis capítulo 4, versos 18 a 22 diz: A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Mehujael, e Mehujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Então Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da segunda era Zilá, e Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai daqueles que moram em tendas e possuem gado. O nome do irmão dele era Jubal. Ele foi o pai daqueles que tocam harpa e flauta. E quanto a Zilá, ela também deu à luz a Tubal-Caim, um instrutor de todo artesão em bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. É possível que Lameque signifique conquistador em hebraico. De acordo com a genealogia de Caim, ele foi o sexto filho de Adão. A arrogância de Lameque contrasta com a piedade de Enoque, que foi o sexto a partir de Adão na linha de Sete. Os nomes de suas esposas e filha mostram o ênfase de seu coração. Ada significa prazer, ornamento ou beleza. Zilá significa sombra, provavelmente referindo-se a uma cobertura luxuosa de cabelo. O nome de sua filha era Naamá, que significa beleza. A cultura de Lameque era dedicada à beleza física e externa. A arrogante jactância de Lameque, Gênesis capítulo 4, versos 23 e 24. Lameque disse às suas esposas Ada e Zilá: Ouçam a minha voz, vocês esposas de Lameque. Prestem atenção às minhas palavras, pois eu matei um homem por me ferir e um menino por me bater. Se Caim é vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Lameque se gabou de seu assassinato de outro e a maneira como ele acreditava que poderia prometer uma retribuição mais significativa do que Deus demonstra uma degradação gradual entre a humanidade. A raça humana experimentou uma rápida deterioração, que pode ser descrita como uma de-evolução. Lemos: Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Isso tudo é uma representação de uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Caim. O foco de Lameque eram suas belas esposas e força percebida. Mas por toda a jactância de Lameque, nem ele nem seus descendentes são ouvidos novamente na Bíblia. Ele veio a nada. Às vezes, maldições podem vir de gerações anteriores. Isso significa que não há esperança? A raça humana continua assim? Não. Há esperança. À medida que avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. O membro mais notável dos descendentes de Caim é o jactancioso Lameque. As 21 palavras de seu discurso constituem o que é frequentemente considerado um exemplo da poesia mais antiga. Desde o início de vários aspectos da civilização, é destacado nesta seção, a troca de golpes talvez denote o início da guerra entre os humanos. Curiosamente, com todos os começos citados nesta passagem, não há origem da realeza. Isso é de especial interesse, uma vez que nos registros do Antigo Oriente Próximo, a realeza é um dos desenvolvimentos mais significativos dentro da civilização.
Construção de cidades, múltiplas esposas e início da guerra são 3 elementos mais consistentemente associados com reis na literatura antiga. Em Gênesis capítulo 4, Lameque é mais intimamente associado com ações típicas ligadas à realeza. O texto passa de Caim não arrependido para Lameque desafiador. A violência é glorificada, e a marca de Caim já não é vista como um estigma de exílio, mas como um distintivo de honra que oferece proteção equivalente à invulnerabilidade. Os versos 17 a 24 listam a posteridade de Caim e uma série de primeiros. A primeira cidade chamada Enoque, o primeiro caso de poligamia, o início da criação organizada de animais, o início da arte da música e dos ofícios de metal, a primeira canção sobre violência e derramamento de sangue. Na canção, Lameque explica às suas esposas que matou um jovem em legítima defesa, mas, como não foi premeditado como o assassinato de Abel por Caim, Lameque seria muito mais imune à retaliação. Por esse discurso de Lameque registrado aqui e provavelmente muito comentado naqueles tempos, ele parece ter sido um homem perverso. Primeiro, observe como ele fala arrogantemente com suas esposas, como alguém que esperava grande respeito e observância. Ouçam minha voz, vocês esposas de Lameque. Segundo, quão sangrento e brutal ele era com todos ao seu redor. Eu matei, ou eu mataria um homem por minha ferida e um jovem por meu machucado. Ele se reconhece como um homem de espírito feroz. À medida que a família de Caim perpetuava mais rebelião contra Deus, a linhagem de Caim construiu a cidade do homem. Esse projeto atingiu seu ápice mais tarde com a construção da Torre de Babel. Tanto então quanto agora, homens sem Deus são impulsionados a construir grandes impérios em desafio a Deus. Eles tipicamente consolidam poder para estabelecer um governo que está vazio do governo de Cristo. Desde que Caim construiu sua primeira cidade, essa tem sido a paixão dos homens que fogem de Deus. Considere também a rebelião adicional de Lameque, tataraneto de Caim. Mais de um século após a declaração de Deus contra Caim, Lameque continuou a zombar e torcer a palavra de Deus. Como essa passagem nos ensina a caminhar com Deus em fé e obediência. A vida do vagabundo, do andarilho e do estranho é amaldiçoada. É uma vida vazia de relacionamentos de longo prazo, responsabilidade e uma comunidade autêntica. É muito a imagem da vida na cidade moderna. À medida que os homens constroem suas cidades e vão de comunidade em comunidade, eles gradualmente desistem de manter relacionamentos próximos e responsabilidade. Um coração que constantemente busca se afastar dos relacionamentos com Deus e com irmãos e irmãs não é um que devemos desejar. Eles se tornam cada vez mais confortáveis em seu mundo de anonimato. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter bons relacionamentos com nossas famílias e igrejas. Isso é tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade de Caim amaldiçoado, até que os encontramos todos aniquilados no dilúvio universal. Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26. Adão conheceu Eva como sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho, e o chamou de Sete. Pois, ela disse, Deus concedeu outro filho para mim no lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem ele chamou de Enoque, homem mortal, humanidade. Naquela mesma época, os homens começaram a invocar o nome do Senhor em adoração, por meio de oração, louvor e agradecimento. Após esta terrível história de desobediência na linhagem de Caim, o capítulo termina com uma luz de esperança. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus selecionou uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete no lugar de Abel. Sete ilustrou o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido, Abel, à medida que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. A adoração orgulhosa praticada por Caim aponta para si mesmo. A adoração humilde praticada por Abel e Sete
clama a Deus. Judas 11. Ai deles, pois seguiram o caminho desafiador de Caim e por lucro se atiraram no erro de Balaão e pereceram na rebelião do motim de Coré. Não é surpresa que, quando Deus precisava de um servo obediente, centenas de anos depois, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. Em meio às complexidades e desafios retratados desde os tempos de Caim, a figura de Cristo emerge como a verdadeira esperança e redenção para a humanidade. Ele é o novo Adão, que não apenas redime os erros do passado, mas nos oferece uma nova maneira de viver, marcada pela graça, amor e verdadeira comunhão com Deus. Que possamos buscar a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nossa jornada seja iluminada pela Sua presença, guiando-nos à eternidade prometida. Em Jesus Cristo, encontramos não apenas a resposta para os mistérios da vida, mas também o conforto em nossos momentos de prova e a garantia de um futuro repleto de paz e restauração.